Domingo passado, numa hora dessas, eu estava deitado por causa da gripe. Graças a Deus que ela já passou. Estar com vocês é melhor do que estar de cama. Hoje pela manhã, nós tivemos um olhar diferente sobre o fogo. Nós vimos o que o fogo faz conosco. Ele nos torna cinzas. E agora à noite nós vamos ter um olhar diferente. Nós vamos, em vez de olhar para a chama ardente, nós vamos olhar para uma pequena partícula do fogo, que chamamos de fagulha. E o nosso olhar hoje será para você que se sente apagado. Você que está como uma pequenina fagulha, ou talvez nem fagulha mais tenha. Vamos usar alguns textos, e vamos várias vezes nessa mensagem repetir 1 Tessalonicenses 5,19. É um texto simples, e que você pode até ler de cor, e a gente pode ler algumas vezes no decorrer da mensagem. Vamos ler juntos esse trecho? Vamos lá? Não apagueis o espírito. Não apagueis. O que a gente usa para apagar o fogo? Um balde d'água? Um extintor? Abafamos o fogo? O que você usa para apagar o fogo? Há uma diversidade de possibilidades para apagarmos o fogo. Por que o seu fogo foi apagado? Ou como que o seu fogo foi apagado? Por que num passado não tão distante, você estava tão vivo, tão atuante, tão aceso, mas hoje você está apagado? O que aconteceu? Porque no passado você se sentia tão envolvido, tão animado, tão aceso, e hoje está literalmente apagado. O que apagou o seu fogo? Há alguém hoje à noite que se sente dessa forma, apagado? Há um personagem na Bíblia que eu acho que você conhece, Timóteo. Timóteo passou por isso que algumas pessoas estão passando hoje. Timóteo era um pastor, um jovem pastor, e em função de algumas situações na vida, ele teve o seu fogo apagado. Devido a algumas situações, Timóteo literalmente apagou. Só ficou uma pequena fagulha. E agora nós vamos olhar para a história de Timóteo e vamos entender o que Deus pode fazer para aquecer você, como essa fagulha, se é que ainda existe, pode se transformar em um fogo ardente, já que o Deus que é fogo habita em você pelo Espírito Santo. Vamos à segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e vamos ver o que acontece quando a fogueira, quando o fogo se apaga. Veja o que diz a palavra de Deus. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Vou repetir,
Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O que significa reavivar? É tornar a dar vida no português. Mas a palavra que aparece aqui é a tradução do grego anasopureo, que significa injetar fogo, mexer no fogo, para que ele novamente se erga com toda a intensidade. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo e literalmente está dizendo: Timóteo, vamos colocar fogo em você. Vamos reavivar o fogo que você já teve, mas agora está acabado. Timóteo, eu vou agora fazer algo para inflamar você. É essa a ideia do texto. E se Timóteo precisa ser inflamado, é porque ele está apagado. O que aconteceu com Timóteo? Alguns de vocês já leram as 2 epístolas do apóstolo Paulo a Timóteo. Quem leu a primeira deve entender o que tinha acontecido com Timóteo. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, nós temos algumas informações muito sérias sobre o convívio de Timóteo com algumas pessoas. O apóstolo Paulo diz que Timóteo havia enfrentado uma verdadeira batalha de convivência. Ele teve que enfrentar pessoas dificílimas. Ele teve que passar por situações muito duras. Timóteo foi provado na sua fé. E como todos nós aqui, quando passamos por situações difíceis, quando vivemos relacionamentos complicados, quando nossa fé é provada, algumas vezes nós começamos a sentir o abatimento físico, espiritual e emocional. Depois de uma grande batalha, uma grande luta, parece que a fraqueza começa a vir à tona. E se nós quisermos usar a figura do fogo, nós poderíamos dizer que em alguns momentos da vida nós vamos apagando. Nós literalmente morremos em fervor, em alegria, em entusiasmo. Nós, à semelhança de Timóteo, apagamos. E pessoas apagadas são pessoas que precisam receber o mesmo que Timóteo recebeu. O encorajamento para que essa chama, agora já inexistente, volte com toda a sua intensidade e com todo o seu poder. Quando Paulo escreve a 2ª epístola a Timóteo, ele encontra Timóteo desanimado. Alguns comentaristas dirão que Timóteo havia inclusive abandonado o ministério. Ele agora está totalmente desestimulado. Então, Paulo diz: Timóteo, vamos reacender a chama, vamos reavivar o dom, vamos, Timóteo, colocar de novo o fogo de Deus no seu coração. Vamos, Timóteo, voltar a ter entusiasmo, a ter energia, a ter fé, a ter confiança. Vamos retornar a um estágio anterior, quando você estava tão animado, tão fervoroso, tão bem. Se a sua chama apagou, o Espírito Santo de Deus, pela palavra do Senhor, te diz hoje à noite: reavive a chama que há em ti.
talvez seja só uma fagulha, uma centelha. Para você não tem mais possibilidade, para você não dá mais. Mas a palavra de Deus hoje à noite está dizendo: reacenda, reavive, coloque fogo de novo. Não viva daqui para frente apagado, porque o Espírito Santo de Deus, que é o Deus vivo habitando em nós, é fogo e é fogo consumidor. Timóteo recebe essa palavra do apóstolo Paulo. Eu fico me perguntando por que Timóteo permitiu que a sua chama tivesse apagado. Timóteo era um pastor, um jovem pastor. Melhor do que ninguém ele sabia dos desafios de lidar com pessoas. Ele sabia das artimanhas do inimigo. Ele sabia do trabalho árduo que tinha que enfrentar. Mas, irmãos, Timóteo, mesmo sendo pastor, era um homem como nós. O que já mostra que pastores são homens comuns. É gente como a gente. São pessoas que também passam por lutas, e Timóteo se apresenta na sua humanidade total, como alguém cuja chama apagou. Nós, seres humanos, por vezes percebemos que a nossa chama está apagando. E às vezes ela apaga com o passar dos anos. É uma situação, outra, e de repente quando chega mais uma situação que não é tão séria, não é tão grave, ela culmina com o apagar da nossa chama. Quantas pessoas que conhecemos que num passado não muito distante, eram tão fervorosas, oravam tanto, liam a palavra de Deus, cantavam com todo entusiasmo hinos de louvor a Deus, mas hoje, literalmente, abandonaram a fé. Alguns se tornaram ateus, não creem mais em Deus. Outros têm ódio da igreja, ódio de Deus. O que aconteceu? A chama apagou. A de Timóteo havia apagado. Talvez a sua também tenha apagado. Mas qual é a recomendação da palavra de Deus? No verso que lemos há pouco, lá no começo: não apagueis o Espírito. Não permita que o Espírito Santo seja sufocado dentro de você a ponto da sua chama apagar. O Espírito Santo que habita em nós sempre poderá produzir uma chama nova, uma centelha nova, um fogo novo, uma possibilidade nova de adoração, de fervor. Não permita que a sua chama apague. E agora então, diante de um Timóteo sem fogo, sem alegria, sem entusiasmo, o apóstolo Paulo vai começar a dar algumas recomendações. Vamos a elas. A primeira recomendação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo é que Timóteo se lembre que o Espírito Santo habita em Timóteo, habita em mim, habita em você. Veja o que diz 2 Timóteo 1,14, um pouquinho depois do verso que lemos. Guarde o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito. O apóstolo Paulo está usando aqui uma linguagem que não é muito comum. Aliás, essa palavra é uma palavra que ele praticamente não usa. Usa aqui e usa em outra ocasião apenas.
é um contexto quase que do mundo econômico. O apóstolo Paulo usa uma palavra que os banqueiros usavam, as pessoas que guardavam dinheiro. E como na época, guardar dinheiro era uma coisa tão insegura como hoje, porque nem as empresas que guardam valores hoje estão seguras, na época também não era muito seguro. Então o que as pessoas faziam? Em vez de guardar em cofres, elas guardavam no terreno. Escreviam um mapa. E só elas sabiam onde estava guardado aquele valor financeiro. Em geral, as famílias faziam isso. Escondiam ao pé de uma árvore, escondiam embaixo do muro, escondiam às vezes num cômodo da casa. Ali estava guardado o tesouro, ali estava o depósito, que é a palavra que o apóstolo Paulo usa. E o apóstolo Paulo diz, portanto, Timóteo, guarda o bom depósito. Através de quem? Através do Espírito Santo. É como se Paulo dissesse, Timóteo, permita que o Espírito Santo de Deus proteja você. Proteja o seu entusiasmo, a sua fé, a sua confiança. O Espírito Santo vai guardar você para que a chama que há em ti não apague. Meus irmãos, por vezes nós esquecemos que o Espírito Santo habita em nós. E porque esquecemos, nós achamos que as lutas da vida são poderosas o bastante para apagar de uma vez por todas o fogo de Deus em nós. E aí, como que deixando a porta do cofre aberta, nós vemos pessoas, situações e o próprio inimigo tirando o nosso entusiasmo, a nossa fé, a nossa alegria. Nós estamos desprotegidos porque ignoramos a ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem poder para guardar o nosso depósito, para guardar os nossos valores, a nossa esperança, a nossa experiência de fé com o Senhor. O Espírito Santo pode nos guardar, e o Espírito Santo pode fazer outra coisa. Ele pode nos reaquecer. Se você esfriou, se a sua vida espiritual está um fracasso, o Espírito Santo tem poder para reaquecer a você, para que, em outras palavras, esse depósito de fé, que talvez você já tenha até esquecido onde está, ele venha a ser encontrado e venha despertar você para uma experiência renovada pelo Senhor. Você já perdeu alguma coisa importante na sua vida? Acho que já. Quando eu era ainda pré-adolescente, eu, meu pai e minha mãe só conseguimos sair de casa certo dia da semana, quase ao meio-dia, porque perdemos a chave de casa. Não podíamos sair. Naquela época, morávamos numa casa pequena que tinha apenas uma saída e uma entrada. Minha mãe sempre escondia a chave, não sei porquê, era uma mania dela. E naquele dia, ela escondeu tão bem que nós não achamos. Era a chave do portão, um portão intermediário da garagem. Não havia como sair de casa. As janelas todas tinham grades por causa dos bandidos. E então, nós ficamos lá um tempão. Naquela época não tinha internet para a gente rapidinho achar um chaveiro. Meu pai havia feito o favor de jogar fora a lista amarela. Você lembra disso? Era um negócio desse tamanho. Nós tínhamos feito uma limpa em casa e jogamos fora. E aí ligamos para o meu avô, ele não estava em casa. Começamos a ligar para um monte de gente, não encontrávamos as pessoas, e o tempo foi passando, até que achamos um que foi contactar
um chaveiro, e o chaveiro demorou, e nós ficamos em casa quase até o meio-dia, presos. O chaveiro nos fez um grande favor naquele dia. Ele fez não só uma, nem duas, nem três, mas 4 chaves. Uma chave para cada um e outra para deixarmos ainda num lugar de emergência. E aí, não sofremos mais presos em casa. Você perder algo importante pode ser um desastre para a sua vida. Há algo de mais importante do que a sua fé, do que a sua esperança, do que o seu ânimo, do que o seu vigor espiritual para enfrentar as lutas. Meu querido, Espírito Santo, ele é o nosso depósito. Quando achamos que não vai dar, ele nos lembra: eu guardei para você. Você não perdeu totalmente a sua fé. Você não perdeu totalmente o seu ânimo. Você não perdeu totalmente a sua esperança. Eu guardei para você, é seu. E nesse sentido, nós podemos usar um termo bem neocarismático, neopentecostal. Nós temos que tomar posse, porque está guardado, é nosso. A fé é nossa, a esperança é nossa. O Espírito Santo é o nosso depósito. Eu acho que perdi, mas não perdi. O Espírito Santo nos ajuda a lembrar. Há 2 semanas atrás, eu li um pequeno livro de histórias de pessoas que perderam a fé, mas a reencontraram. É um livro de Charles Swindoll chamado Regeneração. Uma das histórias que mais me chamou a atenção foi a de Brian. Brian era filho de cristãos, mas na sua adolescência se enveredou pelos caminhos mais terríveis e mais tortuosos da vida. Brian se tornou um ateu. Ele dizia que não acreditava mais em Deus. E dizia também que estava tão frustrado com a fé cristã, que nunca mais entraria em uma igreja. Mas algo aconteceu. E o registro no livro traz exatamente a narrativa de um dia em que Brian, sofrendo, entrou no seu quarto ateu e saiu de lá com o seu fogo renovado. Olha o que diz o texto. Eu estava praticamente morto em meus pecados e frieza espiritual. Para mim não havia mais esperança, mas Deus não me abandonou. Entrei naquele quarto escuro como um pseudo-cristão e saí como um guerreiro espiritual e ressuscitado na fé em Cristo Jesus. Não é uma bênção? É alguém que não sabia, que ainda tinha fé no coração, mas naquele momento, quando entrou no quarto, e decepcionado com tudo e todos, resolveu orar mais uma vez. Ele foi invadido pelo poder de Deus de tal forma, que saiu de lá revigorado, renascido, um novo homem, uma nova esperança. Meu amigo, não subestime o poder divino, o poder que pode reacender a chama espiritual dentro de você. Você acha que não vale mais a pena, que não vai dar, você acha que não tem mais jeito, porque a sua vida se enveredou por esse caminho, porque você fez determinadas coisas, porque você se frustrou ao máximo. Deus tem poder para reacender a chama dele dentro de você. Por isso, não apague o
o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. E não qualquer motivação externa que pode reacender essa chama no seu coração. Mas o apóstolo Paulo dá um segundo conselho a Timóteo. Na verdade é uma lembrança. Paulo diz: Timóteo, Deus é poderoso. Agarre-se a isso. Olha o texto. Agora o verso 12, um pouquinho antes daquele que lemos. Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus é poderoso. Deus é tão poderoso que, irmãos, não há limite para a ação de Deus na nossa vida. Talvez você diga: não dá. Mas o que é o não dá humano diante do poder de Deus? Você acha mesmo que não dá? Você acha que a impossibilidade humana consegue encarar o poder do Deus Todo-Poderoso? Você acha mesmo que uma série de situações que deram errado são maiores do que o poder de Deus para resgatar você, para reacender a sua chama de fé? Você acha mesmo que uma pessoa, uma causa, uma situação são mais fortes do que o Deus Todo-Poderoso? É claro que não. O apóstolo Paulo, quando diz isso, ele está fazendo Timóteo se lembrar do poder de Deus, mas também da fé que Timóteo já professara. A fé que Timóteo já cantara, já lera nos salmos lá do Antigo Testamento, decorados pelos judeus. Timóteo está sendo desafiado a lembrar do poder de Deus. E mais do que lembrar, a agarrar-se em Deus. Agarrar-se como a criancinha, que diante de algo que assusta, corre para o pai, corre para a mãe, corre para o professor e agarra-o, pedindo ajuda, socorro. E ao agarrar-se, ele então se sente seguro, confiante. Assim somos nós, ou deveríamos ser nós, em relação ao nosso Deus. A sua chama apagou porque você parou de crer no Deus grande. O seu Deus diminuiu. Ele ficou pequenino por causa de situações, por causa de crises, por causa de pessoas. Seu Deus foi diminuindo, e agora talvez você se sinta como que podendo colocar Deus no seu bolso e não fará mais diferença. Amigo, nosso Deus é um Deus grandioso. Nada pode diminuí-lo, nenhuma situação. Por isso, se eu estou apagado, eu preciso me agarrar a Deus, para que Deus reacenda em mim a chama do poder dele. E aí, uma outra história do mesmo livro, o livro da citação de Brian, também me trouxe tanta alegria no testemunho. É a história agora de uma moça, Pamela. Pamela foi perdendo a fé aos poucos. Ela ia à igreja, cantava no coro, mas de repente ela foi perdendo a fé. Tudo começou com um caso amoroso. Ela foi rejeitada pelo seu noivo e ficou muito triste. Logo em seguida ela perdeu o trabalho e começou a trabalhar
numa outra área que não era a que ela queria. Então ela foi perdendo a fé, perdendo a fé, perdendo a fé. E chegou a dizer que não valia mais a pena, que não tinha mais jeito. Mas olha a experiência dela agora. Ela declarou: Deus me surpreendeu. Ele é maravilhoso. Não esperava mais ter um relacionamento tão maravilhoso com Ele. E aí ela encerra seu testemunho dizendo: obrigada, Deus. Muito obrigada. Acho linda a frase: Deus me surpreendeu. Porque é isso que Deus faz. Nós achamos que já era, não tem mais jeito, daqui para frente é só amargura, é só tristeza, é só incredulidade, é só frieza. Mas de repente Deus nos surpreende. E o que é surpreender? Surpreender é trazer algo que não esperamos, algo que talvez não faça mais parte do nosso conjunto de fé, mas de repente Deus traz, e quando Ele traz, a chama volta a aquecer o nosso coração. Permita ser surpreendido por Deus. Talvez você nem queira mais ser surpreendido por Deus. Talvez você esteja tão desanimado, tão chateado com Deus, que você está resistindo, está atrapalhando. Você não quer que Deus te surpreenda. Mas eu peço a você, em nome de Jesus, abra o seu coração e permita que Deus surpreenda você. Permite que Ele traga para o seu coração a esperança perdida, a fé que acabou, aquele entusiasmo de quem confiava tanto no Senhor. Permita que Deus te surpreenda. Abra os olhos da sua fé e tente agora enxergar o Deus poderoso que quer surpreender você. Pare de apagar o Espírito Santo de Deus. Pare de falar: Espírito, não, eu não quero me surpreender, eu não quero mais nada de ti. Pelo contrário, diga: Senhor, eu preciso que tu me surpreendas. Eu estou tão desanimado, tão incrédulo, eu estou tão frio. Senhor, surpreenda o meu coração. Paulo dá um terceiro recadinho ainda a Timóteo. E esse é agora um recado que nós vamos encontrar no livro inteiro, na segunda epístola. E seria bem interessante se você a lesse, porque você vai encontrar na segunda epístola de Paulo a Timóteo uma mudança. Ela começa com alguns argumentos como esses que nós lemos: confie em Deus, tudo mais. Mas ela termina como que se o apóstolo Paulo já conseguisse enxergar um Timóteo cheio de fogo espiritual. Ela termina desafiando Timóteo. Ela termina dizendo que Timóteo tem um grande trabalho a ser realizado. E com os olhos da fé nós podemos agora entender que Timóteo absorveu as palavras do apóstolo Paulo. E ele tomou essas palavras para si. E aquilo que Paulo estava já prevendo aconteceu. A chama de Timóteo reacendeu. Timóteo foi surpreendido. Sua chama voltou com toda a intensidade. Tanto é que os historiadores vão dizer que Timóteo se levantou como um dos personagens principais
para o avanço do evangelho na região da Ásia. Veja o que um deles escreveu, John William McGarvey. Timóteo se destaca como um importante líder na região da Ásia, sendo por certo um dos que contribuiu diretamente com a expansão do cristianismo e a organização da igreja de Éfeso. Segundo a tradição, Timóteo morreu porque se levantou contra o paganismo e levou a igreja, não só de Éfeso, mas de toda a circunvizinhança, a lutar em favor do evangelho de Jesus. O homem que da primeira para a segunda epístola é encontrado frio, agora se levanta como um verdadeiro guerreiro de fé. Se levanta como alguém que tem o fogo do Espírito Santo, como alguém que está aquecido pelo poder do Senhor. E quando nós ouvimos falar em Timóteo, nós lembramos do quê? De um homem frio ou de um homem guerreiro e lutador espiritual? Um guerreiro. Talvez você tenha até surpreendido o seu próprio coração quando nós lemos a primeira expressão dessa mensagem. Talvez nunca nem tivesse passado pela sua mente que Timóteo, em algum momento da vida, já fora frio e já tivera perdido o entusiasmo espiritual. O que ficou guardado de Timóteo foi o fervor, foi a luta, foi a coragem. E é isso que pode ser guardado em relação a você e em relação a mim. Passamos por lutas, obviamente. Algumas, irmãos, terríveis. Passamos por dificuldades, claro. Temos pessoas que nos magoam, também. Passamos por lutas que literalmente nos jogam no chão, passamos. Mas, ainda que provisoriamente, momentaneamente, a chama esteja já perdendo toda a sua força, o Deus poderoso, o Espírito Santo que em nós habita, Ele é capaz de reacender o fogo de Deus em nós. E aí sabe o que acontece? Deus reaviva a nossa fé. Sabe o que acontece? Deus nos dá uma condição nova para sermos homens e mulheres de fé, de coragem, de ânimo, para servirmos ao Senhor, para nos alegrarmos na presença de Deus, para testemunharmos, para louvarmos, orarmos, lermos a palavra. Se você está agora mesmo apagado, e se não há nenhuma fagulha sequer na sua alma, acredite, Deus pode aquecer a sua vida e trazer ânimo e esperança ao seu coração. Você crê nisso? Porque se você crê, nós vamos orar agora. Eu te convido a fechar os seus olhos. E eu gostaria que durante alguns instantes, de olhos fechados, você clamasse ao Deus Todo-Poderoso e colocasse a sua situação diante dele. Eu não sei qual é, você sabe, eu também vou orar. E nós vamos agora pedir ao Senhor que, se por um acaso estivermos frios, estivermos com a nossa chama apagada talvez, que o Espírito Santo de Deus aqueça o nosso coração. Você pode pedir agora, nesse momento, que Deus te traga ânimo, fé, esperança, coragem. Você pode pedir que Deus encha você desse entusiasmo que é muito mais do que uma emoção. É vida, é Deus pelo Espírito Santo habitando em você na plenitude do poder dele. Ore, eu também vou orar.
Porque todos nós, sem exceção, passamos por lutas potencialmente fortes para apagar a nossa chama. Mas nós temos um bom depósito. Não está nas mãos de um banqueiro, está nas mãos do Espírito Santo, que guarda a nossa fé e que pode fazê-la novamente brilhar em nós. Ore ao Senhor. E enquanto você vai orando, talvez você hoje à noite tenha um desejo genuíno de ser reaquecido pelo Senhor. Ou quem sabe o desejo genuíno de, pela primeira vez na sua vida, entregar-se ao Senhor e experimentar o poder de Deus. O poder que salva, que redime, que transforma. O poder que traz perdão, traz a alegria que não depende de coisas, depende apenas do próprio Cristo que habita em nós. Se é o seu caso, ore, diga: Senhor, eu estou entregando minha vida a Ti, eu quero experimentar uma nova vida contigo. Faça a sua oração. Enquanto nós estamos orando, o Espírito Santo de Deus, que é vivo e habita em nós, Ele está agindo. Agindo no seu coração, agindo no meu coração, me lembrando de coisas, te lembrando de coisas. Talvez o Espírito Santo agora esteja chacoalhando você e dizendo: volte a confiar em mim, volte a me servir, volte àquela vida tão maravilhosa, quando você conversava comigo em oração, quando você lia a palavra, quando você adorava ao Senhor. Volte. Ore ao Senhor. E nós vamos encerrar esse momento orando juntos. Você orou, eu orei. E se por um acaso alguém aqui quer que oremos por sua vida, eu não sei qual é a situação, se você está se entregando ao Senhor, se você está frio na fé, não sei o que é. Mas se você quer que oremos por você, no lugar onde você está, você vai ficar de pé e vai acompanhar essa oração de pé. E com esse gesto está dizendo: orem por mim. Eu preciso de algo de Deus hoje à noite. No lugar onde você está, fique de pé. Senhor nosso Deus, a Tua palavra diz que não devemos apagar o Teu Espírito. Mas a verdade é, Senhor, que algumas situações têm como que apagado totalmente essa chama, esse brilho do Senhor em nós. Pai, experiências duras, relacionamentos difíceis, uma verdadeira luta espiritual que travamos, vão aos poucos apagando a chama que outrora ardia dentro de nós. Pai, nós não queremos viver apagados. Nós não queremos viver em frieza. Nós não queremos viver indiferentes. Nós queremos, Pai, viver no poder do Teu Espírito. Queremos viver, ó Deus, na alegria de uma vida que reconhece e experimenta o Teu poder. Pai, eu quero por isso colocar em Tuas mãos a vida desses queridos que ao se levantarem estão pedindo algo do Senhor. Eu não sei o que é. Eu não sei se alguém está agora se entregando ao Senhor, se alguém está pedindo perdão ao Senhor,
Se alguém está pedindo que o Senhor traga novamente ânimo, esperança, fé. Eu não sei se alguém aqui, meu Deus, experimentando agora um momento de grande experiência contigo. Alguém que entrou aqui praticamente descrente, incrédulo, talvez um ateu, mas está agora, Pai, pedindo que o Senhor aqueça o coração, que o Senhor traga esperança, que o Senhor traga ânimo. Ó Deus, da mesma forma que Paulo pediu a Timóteo, que permitisse ser reavivado, nós estamos hoje te pedindo, reaviva em nós o poder do teu Espírito. Reaviva em nós a alegria cristã, a fé. Reaviva em nós a alegria de te servir. Reaviva em nós a esperança genuína, a paz de Cristo. Reaviva em nós, ó Deus, aquele compromisso que nos faz te servir com alegria. E Pai, se alguém aqui está pedindo agora salvação para a sua alma, que o teu Espírito aqueça esse coração de uma forma toda especial, trazendo fé genuína e entrega a Cristo Jesus. Abençoe, Senhor, todos esses queridos que se levantaram e que eles sintam agora o efeito real de uma experiência com o Deus Todo-Poderoso. Pois é, no nome do Cristo que está vivo, que nós oramos. Amém. Amém. Vamos todos ficar de pé. Vamos louvar o nome do Senhor. Nós cantaremos uma expressão muito bendita. Temos cantado já algumas vezes.